Então vamos aí, nós estamos aqui com uma cobertura especial sobre os acontecimentos de 8 de janeiro. Vejam só. E hoje, no dia 8 de janeiro de 2024, a Polícia Federal iniciou a 23ª fase da Operação Lesa Pátria, mirando suspeitos de financiar atos de 8 de janeiro. Vejam só. Mirando suspeitos de financiar atos do 8 de janeiro. São 46 mandados de busca e apreensão no Rio Grande do Sul, Mato Grosso e no Distrito Federal. Já o mandado de prisão preventiva foi emitido contra um residente da Bahia. A Polícia Federal iniciou a 23ª fase da Operação Lesa Pátria, com o objetivo de identificar indivíduos supostamente vinculados aos acontecimentos de 8 de janeiro de 2023, que resultaram na invasão e vandalismo das sedes dos 3 poderes. Ao todo estão sendo executados 46 mandados de busca e apreensão no Rio Grande do Sul, Mato Grosso e no Distrito Federal. Já o mandado de prisão preventiva foi emitido contra um morador da Bahia. Inicialmente, a Polícia Federal anunciou a emissão de 2 mandados de prisão preventiva, mas essa informação foi posteriormente corrigida para apenas um mandado. Além dos mandados, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, concedeu autorização para o bloqueio dos bens dos envolvidos. Veja, essas pessoas estão sendo acusadas por financiar os atos do 8 de janeiro. Eu quero aqui fazer uma retrospectiva com vocês. Desde 2013, desde as jornadas de 2013, quando a direita voltou às ruas, ou pela primeira vez ocupou as ruas desde 1964, a direita voltou às ruas. E voltou em protestos que reuniram milhões de pessoas. Vamos recordar as manifestações pelo Fora Dilma, em 2014 e 2015, também em 2016. Manifestações que levaram milhões de pessoas às ruas. As manifestações em 2018, na campanha presidencial, Jair Bolsonaro, milhões de pessoas nas ruas também. As manifestações durante o governo de Jair Bolsonaro, por exemplo, a manifestação de maio de 2019, quando milhões de pessoas foram às ruas para defender a reforma da Previdência. Depois, as manifestações de 7 de setembro de 2021 e 7 de setembro de 2022. No caso de 7 de setembro de 2021, eu estava lá, estava em Brasília, nessa data, e eu vi com os meus próprios olhos milhões de pessoas reunidas em Brasília. Mais de 1 milhão de pessoas reunidas em Brasília. Vieram de todas as partes do país. Vieram e se manifestaram pacificamente. Durante esses 10 anos de manifestações públicas da direita conservadora brasileira, não houve um empurrão, uma vidraça quebrada, um acontecimento que possa ser qualificado como vandalismo ou como violência. Eram pessoas, eram famílias se manifestando livremente nas ruas do país. Livremente. Com seus próprios recursos. E muitos daqueles que foram até Brasília foram em ônibus fretados. Porque as pessoas ajudavam, as pessoas se juntavam, né? E alguns empresários ajudavam com seus próprios recursos, ajudavam as pessoas a se deslocarem até Brasília e se manifestarem de forma pacífica e democrática. Isso sempre aconteceu, durante 10 anos. Inclusive, no ano de 2022, as pessoas se manifestaram nas ruas de forma pacífica. O único evento de todos esses, de toda essa história, milhões de pessoas foram às ruas.
durante 10 anos, não houve um episódio de violência. O único episódio de violência, de vandalismo, foi o episódio do 8 de janeiro. Alguma coisa está muito mal explicada. Alguma coisa está muito mal explicada. Aquelas pessoas que estavam dentro dos palácios dos três poderes antes da invasão dos manifestantes, antes da invasão daqueles que estavam no acampamento. Ficou comprovada a presença dessas pessoas ali, inclusive do ministro do Lula, o ministro do GSI estava ali, presente, dentro dos prédios públicos. Então, existem coisas que ficaram inexplicadas. E a direita, em certo momento, defendeu, então, a criação de uma CPI do 8 de janeiro. E essa CPI do 8 de janeiro foi uma grande farsa. Uma grande farsa. Por quê? Com a ajuda do presidente da Câmara, Arthur Lira, o governo conseguiu a maioria dentro dessa CPI. Conseguiu a presidência e conseguiu a relatoria da CPI. Então, toda a narrativa do governo foi a que a narrativa do governo foi a que prevaleceu durante toda a CPI. A esquerda brasileira domina completamente as técnicas da CPI. Todas as CPIs foram dominadas pela esquerda. Todas as CPIs foram dominadas pela esquerda ao longo do tempo. Inclusive a CPI dos Correios, que levou a demissão do Zé Dirceu e tudo mais durante o episódio do Mensalão. Inclusive essa CPI foi dominada pela esquerda, uma parte moderada da esquerda, entre aspas, moderada, né? O PSDB, que dominou essa CPI, inclusive livrando o próprio ocupante, então, presidente da República, o Lula, que foi, digamos assim, protegido por essa CPI, por ordem do ex-presidente FHC. Então, todas as CPIs sempre foram dominadas pela esquerda. E não foi diferente. Vejam, por exemplo, o caso da CPI da Covid, né? O que aconteceu com a CPI da Covid? Quais foram as narrativas que prevaleceram na CPI da Covid? E não foi diferente no caso da CPI do 8 de janeiro. E agora essas pessoas que financiaram, por exemplo, a ida, né? Fretaram ônibus, que ajudaram de alguma maneira as pessoas a se manifestarem, logicamente estavam levando em conta aquilo que havia acontecido nos últimos 10 anos. As pessoas iam para as ruas e se manifestavam pacificamente, sem nenhum tipo de violência, sem nenhum tipo de vandalismo. E essas pessoas agora estão sendo perseguidas. O que existe aqui no caso é algo que existia durante o período do Grande Terror na União Soviética. Existem muitas semelhanças entre os inquéritos presididos pelo Alexandre de Moraes e aqueles processos que levaram à perseguição e ao expurgo de milhões de pessoas na União Soviética nos anos 30. Uma das características desses processos na União Soviética era o chamado crime por associação. Ou seja, se você, de alguma maneira, se associou, apoiou ou esteve próximo de pessoas que são acusadas de golpismo, que são acusadas de atentar contra o Estado democrático, então você também é um criminoso. Se você curtir, inclusive teve gente já indiciada por curtir ou comentar com emoji alguma publicação dentro de um grupo privado de WhatsApp. Isso já aconteceu. Então, essas pessoas estão sendo vítimas da lógica do crime por associação.
É o que está acontecendo, e voltou a acontecer hoje nessa 23ª fase da Operação Lesa Pátria.